Capítulo 2. Sobre a obstinação na crença. Ensaios foram lidos mais de uma vez no Clube Socrático em Oxford, nos quais foi traçado um contraste entre uma atitude supostamente cristã e uma atitude supostamente científica em relação à crença. Disseram-nos que o cientista pensa ser seu dever harmonizar a força de sua crença exatamente com a evidência. Acreditar menos quando houver menos evidências e retirar completamente a crença quando evidências adversas confiáveis aparecerem. Disseram-nos que, ao contrário, o cristão considera positivamente louvável crer sem evidência ou com excesso de evidência, ou manter sua crença inalterada a despeito de provas crescentes contra ela. Assim, uma fé que permanece firme, que parece significar uma crença imune a todos os golpes de realidade, é elogiada. Se essa fosse uma apresentação justa do caso, então a coexistência dentro da mesma espécie de tais cientistas e tais cristãos seria um fenômeno muito surpreendente. O fato de as duas classes parecerem se justapor, como acontece, seria bastante inexplicável. Certamente, toda discussão entre criaturas tão diferentes seria sem esperança. O objetivo deste ensaio é mostrar que as coisas realmente não são tão ruins assim. O sentido em que os cientistas relacionam sua crença com a evidência e o sentido em que os cristãos não o fazem precisam ser definidos mais de perto. Minha esperança é que, quando isso tiver sido feito, embora possa haver divergências entre as duas partes, elas não ficarão olhando uma para a outra em uma incompreensão totalmente muda e desesperada. E, antes, uma palavra sobre crença em geral. Eu não considero que o estado de relacionar crença e evidência seja algo tão comum na vida científica quanto tem sido reivindicado. Os cientistas estão preocupados, principalmente, não em crer em coisas, mas em descobrir coisas. E ninguém, até onde sei, usa a palavra crer a respeito das coisas que descobriu. O médico diz que crê que um homem foi envenenado antes de examinar o corpo. Após o exame, ele diz que o homem foi envenenado. Ninguém diz que ele crê na tabela de multiplicação. Ninguém que pega um ladrão em flagrante diz crer que o homem estava roubando. O cientista, quando no trabalho, isto é, quando é cientista, está trabalhando para escapar da crença e da descrença e ir em direção ao conhecimento. Claro que ele usa hipóteses ou suposições. Eu não acho que elas sejam crenças. Devemos olhar então para o comportamento do cientista com respeito à crença, não em sua vida científica, mas em seus momentos de lazer. No uso atual do inglês moderno, o verbo crer, exceto por dois usos especiais, geralmente expressa um grau muito fraco de opinião. Onde está Tom? Foi para Londres, eu creio. O falante ficaria apenas levemente surpreso se Tom não tivesse, de fato, indo para Londres. Em que data? Em 430 a.C., eu creio. O falante quer dizer que não tem certeza absoluta. O mesmo ocorre com o negativo. Se for colocado na forma creio que não, Jones está chegando neste semestre? Creio que não. Mas, se o negativo é colocado em uma forma diferente, então torna-se um dos usos especiais que mencionei há pouco. É, sem dúvida, a forma "eu não creio nisso",
Ou ainda mais forte, eu não creio em você. Eu não creio nisso. É muito mais forte no lado negativo do que eu creio no positivo. Onde está a senhora Jones? Fugiu com o mordomo, eu creio. Eu não creio nisso. Isso, especialmente se dito com raiva, pode implicar uma convicção que, na certeza subjetiva, pode ser difícil distinguir do conhecimento por experiência. Outro uso especial é eu creio, tal como proferido por um cristão. Não há grande dificuldade em fazer o materialista endurecido compreender, ainda que não aprove nem um pouco, o tipo de atitude mental que este eu creio expressa. O materialista só precisa se imaginar respondendo ao relato de um milagre. Eu não creio nisso. E então, imaginar esse mesmo grau de convicção no lado oposto. Ele sabe que não pode, naquele momento, produzir uma refutação do milagre que tivesse a certeza da demonstração matemática, mas a possibilidade formal de que o milagre pudesse, afinal, ter ocorrido de fato, não o incomoda mais do que o temor de que a água não seja H e O. Da mesma forma, o cristão não necessariamente afirma ter provas demonstrativas, mas a possibilidade formal de que Deus possa não existir não está necessariamente presente na forma da menor dúvida real. É claro que existem cristãos que sustentam que tal prova demonstrativa existe, assim como pode haver materialistas que sustentam que há uma contestação demonstrativa. Mas, então, quem quer que esteja certo, se algum deles está, enquanto retiver a prova ou a refutação, não está crendo ou descrendo, mas sim conhecendo. Estamos falando de crença e descrença no nível mais elevado, mas não de conhecimento. A crença, nesse sentido, parece-me ser o assentimento a uma proposição que achamos tão esmagadoramente provável que há uma exclusão psicológica da dúvida, embora não uma exclusão lógica do debate. Pode-se perguntar se a crença claro, a descrença desse tipo está sempre associada a tudo menos a proposições teológicas. Eu acho que muitas crenças se aproximam disso, isto é, muitas probabilidades nos parecem tão fortes que a ausência de certeza lógica não induz em nós a mínima sombra de dúvida. As crenças científicas daqueles que não são cientistas muitas vezes têm esse caráter, especialmente entre os não instruídos. A maioria de nossas crenças sobre outras pessoas é do mesmo tipo. O próprio cientista, ou aquele que era um cientista no laboratório, tem crenças sobre a esposa e os amigos, que mantém não sem evidências, mas com mais certeza do que as evidências, se testadas no laboratório, justificariam. A maioria das pessoas da minha geração cria na realidade do mundo exterior e de outras pessoas. Se você preferir, uma descrença no solipsismo, muito além de nossos argumentos mais fortes. Pode ser verdade, como dizem agora, que a coisa toda surgiu de erros de categoria e era um pseudo-problema. Mas não sabíamos disso nos anos 1920. No entanto, conseguimos descrer no solipsismo mesmo assim. Não há questionamento, por ora, de crença sem evidência. Devemos ter cuidado com a confusão entre a maneira pela qual um cristão primeiramente concorda com certas proposições e a maneira pela qual, depois, ele adere a elas. Elas devem ser cuidadosamente distinguidas. Da segunda, é verdade dizer, em certo sentido, que os cristãos recomendam certa redução da aparente evidência contrária,
e mais tarde tentarei explicar por quê. Mas, tanto quanto sei, não é de esperar que um homem consista com essas proposições em primeiro lugar, sem provas ou pressionado por evidência. De qualquer forma, se alguém espera isso, eu certamente não. E, de fato, o homem que aceita o cristianismo sempre acha que tem boas evidências. Se, como Dante, provas físicas e metafísicas, ou evidência histórica, ou a evidência da experiência religiosa, ou autoridade, ou todos esses juntos. Pois, evidentemente, a autoridade, como quer que possamos avaliá-la, nesse ou naquele caso em particular, é um tipo de evidência. Todas as nossas crenças históricas, a maioria de nossas crenças geográficas, muitas de nossas crenças sobre assuntos que nos preocupam na vida cotidiana, são aceitas com base na autoridade de outros seres humanos, sejam cristãos, ateus, cientistas ou cidadãos comuns. Este ensaio não tem o propósito de colocar na balança a evidência, seja lá qual for, sobre a qual os cristãos baseiam sua crença. Fazer isso seria escrever uma apologia formal. Tudo o que eu preciso fazer aqui é indicar que, no pior dos casos, essa evidência não pode ser tão fraca a ponto de garantir a percepção de que todos a quem ela convence são indiferentes à evidência. A história do pensamento parece deixar isso bem claro. Sabemos, de fato, que os crentes não são separados dos incrédulos por qualquer inferioridade portentosa da inteligência ou por qualquer recusa perversa do ato de pensar. Muitos deles foram pessoas de mente poderosa. Muitos deles foram cientistas. Podemos supor que eles se enganaram, mas devemos supor que seu erro foi, pelo menos, plausível. Poderíamos, de fato, concluir que foi assim, apenas pela multidão e diversidade dos argumentos contra ela. Pois não há uma posição contra a religião, mas muitas. Alguns dizem, como Capaneus em Estácio, que ela é uma projeção de nossos medos primitivos. Outros, como Evêmero, que ela é apenas um embuste tramado por reis, sacerdotes ou capitalistas ímpios. Outros, como Taylor, que ela vem de sonhos sobre os mortos. Outros, acompanhando Fraser, que é um subproduto da agricultura. Outros, como Freud, que é um complexo. Os modernos, que é um erro de categoria. Eu nunca vou crer que um erro contra o qual tantas e variadas armas defensivas tenham sido consideradas necessárias foi, desde o início, totalmente desprovido de plausibilidade. Tudo esse tumulto febril que agita o país, obviamente, implica um inimigo respeitável. Há, naturalmente, pessoas em nossos dias a quem toda a situação parece alterada pela doutrina do desejo oculto. Elas admitirão que os homens aparentemente racionais foram enganados pelos argumentos a favor da religião. Mas elas dirão que eles foram enganados primeiro por seus próprios desejos e depois produziram os argumentos com uma racionalização. Que esses argumentos nunca foram, nem mesmo intrinsecamente plausíveis, mas pareciam ser assim porque eram secretamente oprimidos por nossos desejos. Bem, eu não duvido que esse tipo de coisa aconteça ao pensar sobre religião, tal como acontece ao pensar sobre outras coisas. Mas como uma explicação geral do assentimento religioso, parece-me bastante inútil. Nessa questão,
Nossos desejos podem favorecer um dos lados ou ambos. A suposição de que todo homem ficaria satisfeito e nada mais a não ser satisfeito, se tão somente pudesse concluir que o cristianismo é verdadeiro, parece-me simplesmente absurda. Se Freud está certo sobre o complexo de Édipo, a pressão universal do desejo de que Deus não exista deve ser enorme, e o ateísmo deve ser uma gratificação admirável para um de nossos mais fortes impulsos reprimidos. Esse argumento, na verdade, poderia ser usado do lado teísta, mas eu não tenho intenção de usá-lo. Não ajudará realmente nenhuma das partes. Ela é fatalmente ambivalente. Os homens desejam algo de ambos os lados. E, uma vez mais, existe a satisfação do medo, bem como a satisfação do desejo. E temperamentos hipocondríacos sempre tenderão a pensar como verdadeiro aquilo que eles mais desejam ser falso. Assim, em lugar da única situação difícil em que nossos oponentes às vezes se concentram, há 4. Um homem pode ser cristão porque quer que o cristianismo seja verdadeiro. Ele pode ser ateu porque quer que o ateísmo seja verdadeiro. Ele pode ser ateu porque quer que o cristianismo seja verdadeiro. Ele pode ser cristão porque quer que o ateísmo seja verdadeiro. Essas possibilidades certamente se anulam umas às outras? Elas podem ser de alguma utilidade na análise de um caso particular de crença ou de descrença, do qual conhecemos a história, mas, como uma explicação geral de qualquer um deles, não nos servirão de nada. Eu não acho que elas derrubem a visão de que há evidências, tanto a favor quanto contra as proposições cristãs, que mentes plenamente racionais, trabalhando honestamente, podem avaliar de maneira diferente. Por isso, peço-lhe que substitua uma imagem diferente e menos ordenada por aquela com a qual começamos. Nela, você se lembra 2 tipos diferentes de homens: os cientistas, que harmonizavam sua crença com a evidência, e os cristãos, que não o faziam. Ficaram de frente um para o outro, em cada lado de um abismo. A imagem que prefiro é a seguinte: todos os homens, em questões que lhe interessam, escapam da região da crença para do conhecimento quando podem, e se alcançam o conhecimento, não mais dizem crer. As questões em que os matemáticos estão interessados admitem tratamento por meio de uma técnica particularmente clara e rigorosa. As questões dos cientistas têm sua própria técnica, que não é exatamente a mesma. As do historiador e as do juiz são também diferentes. A prova do matemático, pelo menos é o que nós, leigos, supomos, é por meio de raciocínio, a do cientista, por experimento, a do historiador, por documentos, a do juiz, por um testemunho juramentado. Mas todos esses homens, como homens, em questão fora das disciplinas que lhes são próprias, têm numerosas crenças, as quais, normalmente, não aplicam os métodos dessas disciplinas. De fato, levantaria alguma suspeita de morbidez e até de insanidade se o fizesse. Essas crenças variam em força da opinião fraca à completa certeza subjetiva. Exemplos dessas crenças mais fortes são o eu creio do cristão e o eu não creio em uma palavra disso do ateu convicto. O assunto específico sobre o qual esses dois discordam não envolve necessariamente a força da crença ou da descrença. Existem alguns que moderadamente opinam que existem
ou não um Deus. Mas há outros cuja crença ou descrença é livre de dúvida. E todas essas crenças, fracas ou fortes, são baseadas no que parece para os que as sustêm serem evidência. Mas os crentes, ou os descrentes convictos, é claro, pensam ter evidências muito fortes. Não há necessidade de supor uma completa falta de razão em qualquer dos lados. Precisamos apenas supor um erro. Um lado tem estimado a evidência erroneamente. E mesmo assim, não se pode supor que o erro seja de natureza flagrante. Caso contrário, o debate não continuaria. É o suficiente, então, a respeito do modo como o cristão vem a concordar com certas proposições. Mas agora temos de considerar algo bem diferente: o modo como aderem à sua crença depois desta ter sido formada. É aqui que a acusação de irracionalidade e resistência às evidências se torna realmente importante. Pois é preciso admitir de imediato que os cristãos louvam tal adesão como se fosse meritória. E até mesmo, de certo modo, mais meritória quanto mais forte se torna a aparente evidência contra a sua fé. Eles até advertem uns aos outros que tal aparente evidência contrária, tais provações à fé ou tentações à dúvida, pode ocorrer e determinam-se com antecedência a resistir a ela. E isso, por certo, é chocantemente diferente do comportamento que todos exigimos dos cientistas ou do historiador nas disciplinas que lhes são próprias. Ali, desprezar ou ignorar a mais fraca evidência contra uma hipótese favorita é admitidamente tolo e vergonhoso. Ela deve ser exposta a todos os testes, todas as dúvidas devem ser convidadas. No entanto, não admito que uma hipótese seja uma crença. E, se considerarmos o cientista não entre suas hipóteses no laboratório, mas entre as crenças de sua vida cotidiana, acho que o contraste entre ele e o cristão seria enfraquecido. Se pela primeira vez uma dúvida sobre a fidelidade de sua esposa cruza a mente do cientista, ele considera seu dever imediatamente nutrir essa dúvida com completa imparcialidade, ao mesmo tempo em que desenvolve uma série de experimentos pelos quais ela pode ser testada e aguardar o resultado com pura neutralidade de espírito? Sem dúvida, pode chegar a isso no final. Há esposas infiéis, há maridos experimentadores, mas esse curso de ação seria o que seus colegas cientistas recomendariam a ele. Todos eles, suponho, exceto um, como o primeiro passo que ele deveria dar, e o único consistente com sua honra como cientista? Ou eles, como nós, o culpariam por uma falha moral, em vez de elogiá-lo por uma virtude intelectual, se o fizesse? Isso pretende ser, no entanto, apenas uma precaução contra exagerar a diferença entre a obstinação cristã na crença e o comportamento das pessoas normais sobre suas crenças não teológicas. Estou longe de sugerir que o caso que imaginei é exatamente paralelo à obstinação cristã. Com certeza, é possível que evidências da infidelidade da esposa se acumulem e, por fim, atinjam um ponto em que o cientista seria totalmente insensato se não acreditar nelas. Mas os cristãos parecem louvar uma adesão à crença original que se opõe a qualquer evidência. Devo agora tentar mostrar porque tal louvor é, na verdade, uma conclusão lógica derivada da própria crença original.
Isso pode ser feito da melhor forma ao se pensar, por um momento, em situações em que a coisa é invertida. No cristianismo, essa fé é exigida de nós, mas há situações em que a exigimos dos outros. Há ocasiões em que podemos fazer tudo o que uma criatura precisa se ela confiar em nós. Ao tirar um cachorro de uma armadilha, ao tirar um espinho do dedo de uma criança, ao ensinar um menino a nadar ou a resgatar alguém que não sabe nadar, ao ajudar um alpinista novato, assustado, a ultrapassar um lugar desagradável em uma montanha. O único obstáculo fatal pode ser a desconfiança deles. Estamos pedindo a eles que confiem em nós em franca oposição a seus sentidos, a sua imaginação e a sua inteligência. Pedimos a eles que creiam que o que é doloroso aliviará sua dor e que aquilo que parece perigoso é sua única segurança. Pedimos a eles que aceitem aparentes impossibilidades, que mover a pata mais para dentro da armadilha é a maneira de sair dela, que machucar muito mais o dedo vai fazer o dedo parar de doer, que a água, que é obviamente permeável, possui sua resistência e apoiará o corpo, que segurar o único apoio ao alcance não é a melhor maneira de não afundar, que subir ainda mais e ir para uma borda mais exposta ajuda a não cair. Para apoiar toda essa incredibilia, podemos contar apenas com a confiança em nós da outra parte. Uma confiança certamente não baseada em demonstração, reconhecidamente atingida pela emoção e, talvez, se formos desconhecidos, repousando em nada além da segurança que a aparência de nosso rosto e o tom de nossa voz possa dar, ou mesmo para o cachorro do nosso cheiro. Às vezes, por causa da incredulidade deles, não podemos fazer grandes obras, mas, se formos bem-sucedidos, conseguiremos, porque eles mantiveram fé em nós contra evidências aparentemente contrárias. Ninguém nos culpa por exigir tal fé. Ninguém os culpa por darem-na. Ninguém diz depois que deve ter sido um cão, ou uma criança, ou um menino não inteligente, por ter confiado em nós. Se o jovem alpinista fosse um cientista, não poderia ser dito contra ele, quando recebesse uma bolsa de estudo para virar pesquisador, que ele havia se afastado da regra de evidência de Clifford, por acolher uma crença com maior força do que a evidência logicamente o obrigava a fazer. Agora, aceitar as proposições cristãs é ipso facto, crer que somos para Deus, sempre como aquele cão, ou aquela criança, ou como o banhista, ou o montanhista, era para nós, só que muito mais do que isso. A partir desse fato, é uma conclusão estritamente lógica, que o comportamento adequado para eles será apropriado para nós apenas de uma forma muito mais adequada. Note, eu não estou dizendo que a força de nossa crença original deve, por necessidade psicológica, produzir tal comportamento. Estou dizendo que, por necessidade lógica, o conteúdo de nossa crença original implica a proposição de que tal comportamento é apropriado. Se a vida humana é de fato ordenada por um ser beneficente, cujo conhecimento de nossas necessidades reais e do modo pelo qual elas podem ser satisfeitas excede infinitamente o nosso, devemos esperar a priori que suas operações frequentemente nos parecerão distantes de serem benéficas e distantes de serem sábias, e que será nossa mais alta prudência dar a ele nossa confiança apesar disso. Essa expectativa é aumentada pelo fato de que, quando aceitamos o cristianismo,
somos avisados de que aparentes evidências contra ele ocorreriam, evidências fortes o bastante para, se possível, enganar até os eleitos. Nossa situação é considerada tolerável por dois fatos. Um é que, para nós mesmos, nós, além da evidência aparentemente contrária, recebemos evidências favoráveis. Algumas delas estão na forma de eventos externos, como quando eu fui encontrar um homem, movido pelo que eu senti ser um capricho, e descobri que ele vinha orando para que eu o procurasse naquele dia. Algumas delas são mais como a evidência pela qual o montanhista ou o cão pode confiar em seu resgatador. A voz, o olhar e o cheiro do resgatador. Parece-nos, embora você, em suas premissas, considere-nos iludidos, que temos algo como um conhecimento por meio da familiaridade com a pessoa em que cremos, por mais imperfeito e intermitente que seja tal conhecimento. Não confiamos porque um Deus existe, mas porque este Deus existe. Ou, se não ousarmos dizer que o conhecemos, a cristandade o faz e nós confiamos em pelo menos alguns de seus representantes da mesma maneira, por causa do tipo de pessoas que eles são. O segundo fato é este. Achamos já poder ver por que, se nossa crença original é verdadeira, tal confiança, além das evidências, contra muitas evidências aparentes, deve ser exigida de nós. Pois a questão não é sobre ser ajudado em uma armadilha ou em um lugar difícil de uma escalada. Cremos que a intenção dele é criar certa relação pessoal entre ele e nós, uma relação realmente sui generis, mas analogicamente descritível em termos de amor filial ou erótico. A confiança total é um ingrediente nessa relação. Essa confiança não poderia ter espaço para crescer, exceto onde há também espaço para dúvidas. Amar envolve confiar no amado, além da evidência, mesmo contra muitas evidências. Nenhum homem que é nosso amigo acredita em nossas boas intenções somente quando elas são provadas. Nenhum homem que é nosso amigo terá pressa em acertar provas contra elas. Tal confiança entre um homem e outro é, de fato, quase universalmente louvada como uma beleza moral, não culpada de ser um erro lógico. E o homem suspeito é culpado por uma mesquinhez de caráter, não admirado pela excelência de sua lógica. Não há, como se percebe, um paralelo real entre a obstinação cristã na fé e a obstinação de um cientista ruim tentando preservar uma hipótese, embora a evidência tenha se voltado contra ela. Os incrédulos têm, e é fácil de entender o porquê, a impressão de que uma adesão à nossa fé é assim, porque eles encontram o cristianismo principalmente em obras apologéticas, e nelas, é claro, a existência e a beneficência de Deus são mostradas como uma questão especulativa, como qualquer outra. De fato, é uma questão especulativa, contanto que seja realmente uma questão. Mas, uma vez que tenha sido respondida de modo afirmativo, você tem uma situação completamente nova. Crer que Deus, pelo menos este Deus, existe é crer que você, como pessoa, agora está na presença de Deus como uma pessoa. O que seria um momento antes variações de opinião, agora se tornam variações em sua atitude com respeito a uma pessoa. Você não mais se depara com um argumento que exige seu assentimento, mas com uma pessoa que exige sua confiança. Apresento uma vaga analogia. Uma coisa é perguntar em vácuo
se fulano vai se juntar a nós hoje à noite. E outra é discutir isso quando fulano deu a palavra que viria e alguma grande questão depende de sua vinda. No primeiro caso, seria apenas razoável, conforme as horas passam, esperar cada vez menos por ele. No segundo, uma expectativa contínua até tarde da noite seria devida ao caráter de nosso amigo, caso o tivéssemos considerado confiável. Qual de nós não se sentiria um pouco envergonhado se, um momento depois de termos desistido de sua visita, ele chegasse com uma explicação completa para seu atraso? Iríamos sentir que deveríamos conhecê-lo melhor. Agora, é claro, vemos de modo tão claro o quanto tudo isso é uma faca de dois gumes angustiante. Uma fé desse tipo, se for verdadeira, é obviamente o que precisamos, e é infinitamente ruinoso não tê-la. Mas pode haver fé desse tipo onde ela é totalmente infundada. O cachorro pode lamber o rosto do homem que vem tirá-lo da armadilha, mas o homem pode fazer isso apenas por querer vivissectá-lo na South Park Road. Os patos que atendem o chamado Dile, Dile, venha e seja morto, confiam na esposa do fazendeiro e, em troca, ela lhes torce o pescoço. Há aquela famosa história francesa do incêndio no teatro. O pânico estava se espalhando. Os espectadores estavam se transformando de plateia em turba. Naquele momento, um homem enorme e barbado saltou da orquestra para o palco, levantou a mão com um gesto cheio de nobreza e gritou. Tal era a autoridade de sua voz e de seu comportamento que todos lhe obedeceram. Como resultado, todos morreram queimados, enquanto o homem de barba caminhava silenciosamente pelas laterais até a porta do palco. Pegava um táxi que estava esperando por outra pessoa e ia para casa a fim de dormir. Essa exigência de confiança que um verdadeiro amigo faz de nós é exatamente a mesma que um vigarista faria. Essa recusa em confiar, que é sensata em resposta a um vigarista, é pouco generosa e desprezível com respeito a um amigo e profundamente prejudicial para nossa relação com ele. Ser prevenido e, portanto, estar preparado contra a aparência aparentemente contrária é bastante racional. Se nossa crença for verdadeira, mas se a nossa crença é uma ilusão, essa mesma prevenção e preparação seria obviamente o método pelo qual a ilusão se tornaria incurável. E, mais uma vez, estar ciente dessas possibilidades e ainda rejeitá-las é claramente o modo precioso e o único modo no qual nossa resposta pessoal a Deus pode se estabelecer. Nesse sentido, a ambiguidade não é algo que conflita com a fé, mas uma condição que torna a fé possível. Quando lhe pedem confiança, você pode dar ou recusar. Não faz sentido dizer que você confiará se tiver certeza demonstrativa. Não haveria espaço para a confiança se a demonstração fosse dada. Quando a demonstração é dada, o que restará será simplesmente o tipo de relação que resulta de ter confiado ou não ter confiado antes que ela fosse dada. A afirmação, felizes os que não viram e creram, não tem nada a ver com o nosso assentimento original às proposições cristãs. Não foi dirigido a um filósofo que pergunta se Deus existe. Era dirigido a um homem que já cria nisso, que há muito tem familiaridade com uma pessoa em particular, e evidência de que aquela pessoa poderia fazer coisas muito estranhas, e que então se recusava a crer em mais uma coisa estranha, muitas vezes predita por aquela pessoa e atestado por todos os seus amigos mais próximos. É uma repreensão, não ao ceticismo no sentido filosófico, mas à qualidade psicológica de ficar desconfiado. Na verdade, a afirmação adverte: você deveria ter me conhecido melhor.
Existem casos entre homem e homem, nos quais todos nós devemos, de maneira diferente, abençoar aqueles que não viram e creram. Nossa relação com aqueles que confiaram em nós somente depois de provarmos que somos inocentes no tribunal não pode ser a mesma que nossa relação com aqueles que confiaram em nós durante todo o julgamento. Nossos oponentes, então, têm o perfeito direito de discutir conosco sobre os fundamentos de nosso assentimento original. Mas eles não devem nos acusar de pura insanidade se, após o assentimento ter sido dado, nossa adesão a ele não for mais proporcional a toda flutuação da aparente evidência. É claro que não se pode esperar que eles saibam do que nossa segurança se alimenta e como ela revive e está sempre ressurgindo de suas cinzas. Não se pode esperar que eles vejam como a qualidade do objeto que pensamos estamos começando a conhecer por familiaridade nos leva ao ponto de vista de que, se isso fosse uma ilusão, deveríamos dizer que o universo não produziu coisa real de valor comparável e que todas as explicações da ilusão pareciam, de algum modo, menos importantes que a coisa explicada. Esse é o conhecimento que não podemos comunicar. Mas eles podem ver como o assentimento, necessariamente, nos move da lógica do pensamento especulativo para o que talvez possa ser chamado de lógica das relações pessoais. O que, até então, teriam sido simplesmente variações de opinião, se tornam variações de conduta de uma pessoa em relação a uma pessoa. Credere deum, esse se transforma em credere in Deum. E Deum aqui é esse Deus, o Senhor cada vez mais conhecível.